Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do projeto REC à Tarde. Nessa seção a gente apresenta aqui filmes, séries, mas também livros, histórias em quadrinhos, né? Afinal de contas, hoje tudo isso vai para a discussão nas redes, então de alguma forma aí trafega pelo universo da cybercultura. O que é que a gente vai destacar hoje, Priscila? Hoje o grande destaque da gente é o livro Caimianos, do professor Marielson, que inclusive está no entrevistado de hoje, no Senta Que Temos História, então confiram lá também. E também no Mídia Memória. Exatamente. Esse livro, gente, ele destaca, não, ele conta, né, a história de personagens que estão em 10 músicas de Caymmi. Inclusive músicas relacionadas. A exemplo, como ele conversou com a gente, falando, por exemplo, da baiana, que você pode encontrar esse personagem, essa baiana, em ao menos 3 músicas de Caymmi. Então ele traça esse perfil desses personagens, mostrando como é que eles se encontram e desencontram, e como o Caymmi conta a história dessas personalidades da Bahia. O interessante é o seguinte, falar da baiana, né? A baiana, ele apresenta a baiana em todas as suas acepções. Sim. Porque a baiana, tanto é essa mulher que é a baiana do tabuleiro de acarajé, mas ao mesmo tempo é a baiana que sabe fazer as comidas que são consideradas as comidas da Bahia, e também é aquela figura que recepciona, né? Sim. Eu sempre acho interessante porque a própria associação das baianas, né? Ela é a Associação das Baianas de Acarajé, vendedora de mingau receptivo. Sim. Porque, na verdade, todas essas características estão nesta figura, né, da baiana, né, da representação. Então, ela também sabe dançar, ela é especialista no samba de roda. Então, são tantas acepções, e isso aparece, digamos assim, nas canções de Caymmi, né, Sim. essas várias versões, né, por exemplo, tem até, quando ele fala da baiana, no livro é muito interessante que tem até um samba receita. Porque quando o vatapá, por exemplo, a cantiga vatapá, ele ensina como é que faz, o que é que bota no vatapá, né? Então, passo a passo, né? Então, é muito interessante. Dá pra eu ir cozinhando literalmente. Ele chamava desse tipo. Não, com certeza, ele chamava desse tipo. E é um vatapá que é uma receita que difere de outras receitas. Por exemplo, é um vatapá que é feito na música dele com fubá de milho, né? Com gengibre, com pimenta malagueta. Hoje as pessoas fazem de outra forma, com pão, com inhame, com farinha de mandioca, como é no sertão. E claro, né, tem uma outra cantiga de Caymmi que vai destacar quem? O que Caymmi cantou muito, que são os homens responsáveis pelo ofício do mar, pescador. Né? Então, João Valentão, ele vai falar de uma figura, né, específica, mas dos pescadores, né? Então, o que ele cantou. E tem muita coisa interessante. Ele fala, por exemplo, de uma que a gente destaca, a gente às vezes esquece, mas Caymmi cantou Mãe de Santo. Sim. Né? Mais famosa da cantiga é a oração à Mãe Menininha. Né? Então, ai minha mãe menininha do Gantuá, a Oxum mais bonita, né? Tá no Gantuá, né? Então, e quando ele tem um verso lindo que ele fala, né? O Olorum que mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente, né? O Olorum que mandou. Então, as várias fases também, assim, de Caymmi, né? Então, é um livro fantástico, esse livro do professor Marielson, porque ele sai um pouco da linha. Sim. Do que a gente está acostumado a ver, né? Ele sai da análise, digamos assim, musical, e ele... Personagens, né? Como esses personagens, eles aparecem, e o interessante é isso, é porque Caymmi é uma figura que ele canta isso, o cotidiano de Salvador. Uma coisa bem interessante do livro é justamente isso, o que ele escolheu trazer para o livro, e que inclusive devia ser inspiração mesmo para outras pessoas que trabalham como o professor Marielson. Ele está há 20 anos pesquisando, estudando Caymmi. Ele não é o único se focar no estudo de uma personalidade do Brasil. Então, e voltar dessa coisa musical, é muito interessante ver isso, porque é uma análise muito aprofundada desses personagens que dá uma outra noção pra gente do como foi aquela música, até de você imaginar como foi que Caymmi chegou lá. O que foi tudo que ele viu, tudo que ele passou, que andando pela cidade, como o próprio Marielson disse, que Caymmi dizia, eu sou uma pessoa da rua, eu ando pelas ruas de Salvador. Então, assim, é mostrar, de certa forma, até como é que ele via a cidade. Então, é um livro muito interessante, da perspectiva mesmo até da biografia do cantor. Sim. Assim, de como ele funcionava, por assim dizer.
A outra coisa interessante Caíme ele canta as pessoas do povo, né? Sim. Então, assim, esses personagens que ele recorta, né, são figuras, assim, Sim. da Bahia, das tradições da Bahia, né? Então, das tradições religiosas, das tradições gastronômicas e dos ofícios tradicionais, né? Então, isso que é interessante, né? Então, é muito bacana. E não é uma Bahia, como muitas vezes a obra dele foi taxada, não é uma Bahia estereotipada, né? Não é isso. É uma Bahia que ele mostra esse cotidiano desse povo que luta, que ri, que chora, que sofre, né? Acho que encontra a poesia de tantas e tantos outros que trabalha e se diverte. Compositores baianos, né? Digamos assim, de trazer. Não é uma Bahia ali que é uma Bahia simplista, né? Simplificada, pelo contrário. Muitas camadas. É isso que é fantástico nesse livro. E assim, é uma leitura leve, né? Porque ele constrói de uma forma leve, muito ilustrado. Né? Tem fotos, tem gravuras, então assim, gente, a gente recomenda. É uma publicação da UNEB, o professor Marielson Carvalho é professor da UNEB, é do UNEB, né? Da editora da UNEB, por meio da Lei Rouanet e também a Braskem, né? Então é uma publicação muito bonita, né? Em forma de catálogo, então vale a pena. Tá bom? Então, gente, é isso aqui. Nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada e até a próxima.